O Senhor é bom. A sua misericórdia, o seu favor é muito grande sobre as nossas vidas. Nós estamos celebrando 30 anos do ministério do apóstolo Lamartine. E eu estava lá no dia da unção. Nós éramos recém-casados, né? 3 anos de casamento, quando ele foi ungido pastor. E são tantas bênçãos, inúmeras bênçãos, como diz aquele hino, né? Incontáveis bênçãos. A gente pode contar quantas são, mas demora muito. A misericórdia, o favor, a graça do Senhor são muito intensos e muito profundos sobre as nossas vidas. E nós o glorificamos nesta manhã. Não é, Lamartine? Mas eu quero convidar o meu cunhado, Caio Pozella, irmão mais velho do pastor Lamartine. O Caíto foi convidado para pregar nesta manhã, porque ele, de todos os atos, ele está desde o primeiro, desde o nascimento, né? 13 anos mais velho. Quando o Lamartine nasceu, ele tinha 13 anos e acompanhou todo o processo. E o Caio é pastor na Igreja Batista Manaim, em Alphaville, e é uma grande bênção, e ele tem uma palavra muito tremenda e vai abençoar o seu coração. Se prepare, tá bom? E feche os seus olhos, eu quero orar, vou orar por ele. Pai querido, que a tua unção, a tua graça seja sobre o Caio nesta manhã. Nós te agradecemos pela vida dele, pelo companheirismo dele, pela parceria dele com o Lamartine, não só como irmão, mas como ministro, sempre presente nas nossas vidas, na vida do Lamartine. E eu quero te pedir que a tua palavra através dele possa abençoar ao Lamartine, mas a todos nós aqui nesta manhã. Que o teu espírito, o espírito de amor, de gratidão, de celebração, Senhor Deus, venha aquecer os nossos corações e nos alegrar, Pai querido, nesta manhã em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Estão matando o velho aqui. Aprontaram comigo, hein, Lamartine? Tem aqui um lenço. Eu me sinto muito honrado, viu, Lamartine e Lília, por ter sido convidado para dar essa palavra. Como disse a Lília, eu me lembro de quando nós acompanhamos desde o início esse ministério. E quando você olha o tamanho deste templo, dessa igreja, que a igreja é feita por vocês, não por templo. Isso aqui vai ficar para o Satanás no dia seguinte do arrebatamento. Vai ter muita gente aqui, que eu sei que não são nenhum de vocês, mas como vai estar montado, ele vai poder pregar na tribulação. E quando o Lamartine me falou para dar essa palavra, eu fui buscar o Senhor e todo o tempo Deus falou sobre o controle de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para a gente começar, que eu descobri uma palavra no grego, eu não falo grego como o Lamartine, mas descobri uma palavra que chama ekletos, não sei se é bem essa a pronúncia, e que cada um de nós que estamos aqui, que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, são escolhidos de Deus. Mas não é só aquele escolhido dentre uma multidão, é escolhido para ser abençoado. Então eu quero dizer para você aqui, antes da gente começar, que cada um de nós que tem passado algumas dificuldades na vida ao longo desses tempos, e nós estamos hoje comemorando 30 anos desse ministério, e eu posso testemunhar isso,
de que foi de muita lágrima, de muita luta, de muita traição, mas de muita bênção. E mais do que isso que nós estamos vendo, não precisa ser explicado. Amém? A história da Igreja Batista Palavra Viva se confunde com o ministério do Lamartine e da Lília, desde o início. E eu me lembrei também hoje de manhã que a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então saiba que você na sua vida, ao longo da sua vida, que cada um de nós aqui tem uma história, cada família que está aqui tem uma história, cada um de nós faz planos. Por exemplo, o Lamartine, como eu sou quase um pai para ele, pela distância de idade, nós, quando eu digo nós, a minha mãe, meu pai e eu, que já era engenheiro, quando fui engenheiro, queria que ele fosse engenheiro. E ele foi até o 3º ano de engenharia, e com certeza seria um brilhante engenheiro. Mas Deus tem planos nas nossas vidas. E quando então ele me chamou para a gente compartilhar um pouco da palavra, o que Deus falou muito comigo foi o controle de Deus. E eu quero então aqui, para começar para essa introdução, falar um versículo, se puder colocar o Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler o versículo 2 até o início do versículo 5 de Apocalipse. Quando Jesus falando com aquelas igrejas, e aqui a igreja de Éfeso, ele tem um princípio aqui escondido que eu quero que você saiba, e que para o ministério da Igreja Batista Palavra Viva e o ministério particular do Lamartine, está bem dentro desse princípio, desse conceito que eu quero colocar aqui para vocês. Eu vou ler o versículo 2, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, e aqui é esse trecho, tudo que eu li aqui era só para introduzir esse trecho. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Como eu disse, nós acompanhamos desde o início o movimento, esse movimento livre, dinâmico, que hoje se chama, esse ministério chama Palavra Viva. E todo ministério que se inicia dinâmico, para ele poder ter continuidade e não se tornar estático, e isso é muito comum, ele precisa estar baseado em 3 coisas aqui, que nós vamos ver aqui. Ele precisa estar com esse equilíbrio balanceado com essas 3 coisas. Primeiro, a história, quando ele disse, lembra-te. Nós estamos fazendo aqui hoje é história. E por que a história é importante para qualquer igreja, para qualquer ministério? A história é importante porque você testemunha daquilo que Deus fez. E muitos que estão aqui, começaram lá na padaria, que já foi uma coisa muito boa, né? Que saiu de uma célula de uma casa e foi para uma padaria, no andar de cima. Naquele dia Deus me ensinou uma vez, numa passagem de ano lá na padaria, que foi tremendo, viu, Lamartine? Fui roubado ali e Deus foi falando comigo muitas coisas. A história, irmãos, da sua vida, a história da vida, do que Deus tem feito na minha e na sua vida, o que nós estamos vendo aqui é resultado da bênção de Deus, desse ecletós. Ele escolheu eu e você para sermos abençoados. E se você hoje está passando por uma dificuldade, olha para a história desta igreja, desse ministério, do meu irmão. Amém? A segunda coisa que tem que estar claro e equilibrado e balanceado é a identidade. A religião cristã é a única religião que usa o arrependimento como forma de você alcançar a salvação. Todas as outras falam de mérito seu.
A identidade do cristão, ela passa pelo arrependimento. Então, quando Jesus falou para a igreja de Éfeso, arrepende-te, ele quis chamar a atenção da identidade dele. Você é um escolhido, mas se você não se arrepender, e ao longo do tempo eu tenho testemunhado isso no ministério e na vida do Lamartine. E a terceira coisa é não perder a visão. Volta à prática das primeiras coisas. Isso que nós estamos vendo, todos vocês aqui, muitos não me conhecem, eu a maioria não conheço. Nós estamos vivendo isto como uma realidade nas nossas vidas, que há um equilíbrio. Enquanto houver esse equilíbrio de você lembrar, testemunhar e você se arrepender, contar aquilo que você é e que você precisa do Senhor, e não perder a visão. E esta visão, Deus tem sido muito bom com cada um de nós. Sabe, como eu disse, Deus mostrou para mim sobre controle, né? Eu fui treinado, educado, talvez pelo fato de ser engenheiro, a controlar as coisas. O controle é uma das coisas que o ser humano mais almeja, mais ele tem. E tem pessoas que já nascem com aquela liderança, com aquela capacidade de liderança. Outros são ensinados a ser líderes. O Lamartine nasceu com uma capacidade de liderança nata. E como eu e o meu irmão mais velho, que já morreu, tínhamos uma diferença de idade muito grande, o meu sentimento que eu tenho até hoje por ele é como um filho. E um pai de 13 anos, quando pega uma criancinha, o que ele faz com aquela criancinha? Ele brinca com ela, né? Então eu e meu irmão gostávamos de ensinar todos os palavrões que a gente podia ensinar para ele. Nós fomos criados numa igreja evangélica, viu, irmão? Então esse é outro princípio que eu quero que vocês... A igreja não leva a salvação, o que leva é Jesus. Nós fomos criados numa igreja metodista. Então, fomos crescendo, e eu só me converti no dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite. Então, muito tempo depois. Mas, com esse ensinamento que nós fizemos para o Lamartine, um dia ele devia ter uns 5 ou 6 anos, mais parecido com os meus netos hoje, e saindo da igreja lá em Olímpia, depois de um culto abençoado, o pastor, que já estava cheio dele e do que nós estávamos ensinando para ele, assim muito educadamente, porque acho que ele tinha medo da minha mãe, então ele falou assim: John Wesley começou o metodismo e o Lamartine Pozzella vai acabar. Muito tempo depois, Deus me fez lembrar essa história. E quando Ele me falou isso para eu pregar aqui, eu lembrei dessa história. E vi como Deus controla a sua e a minha vida. Porque hoje nós não precisamos explicar o que Deus fez. Ao invés de acabar o Evangelho, Deus está fazendo uma grande obra nesse país, através da vida dele. Eu então quero citar duas passagens bíblicas para mostrar para você como Ele tem o controle, como é que Deus tem o controle na nossa vida. A primeira forma que Deus controla, que Deus fala dos planos dele para a sua vida, é uma forma clara, objetiva, que serve para o ecletós, para aquele escolhido, que serve para aquele que nem acredita em Deus, mas ele está registrado na palavra. Então eu quero só fazer uma parte aqui dizendo o seguinte: quando você veio aqui recentemente para ouvir sobre o arrebatamento da igreja, sobre o final dos tempos, sobre o tempo que nós estamos passando, preste atenção, irmãos, porque a palavra de Deus, quando ela registra aqui,
você creia naquilo que está escrito, e tem que crer até pelo fato histórico de você olhar para trás e ver que aquilo já está acontecendo. Jesus está próximo à volta dele, e nós cremos desse jeito que nós estamos vivendo nesta era. E se você quer estar dentro desse barco que vai levar você e eu para a eternidade, creia na palavra, como nós estamos vendo aqui. Então a primeira forma que Deus fala para você é de uma forma clara. Está lá, vou dar como exemplo o livro de Jeremias, no capítulo 29. Quando Jeremias, usado poderosamente, um profeta de Deus, Deus usando aquele homem, falou de Israel. Israel tinha um motivo grande para Deus botar a mão pesada. E o capítulo 29, o versículo 10 e 11, eu quero ver esses dois versículos, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos de volta. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus estava falando com o povo: ó, vocês erraram muito, chegou num limite, eu vou dar um castiguinho para vocês. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. E Daniel, que era jovenzinho, a Bíblia não diz quantos anos, mas provavelmente 15, 16 anos, foi com essa leva dos israelitas para a Babilônia no cativeiro. E só que Daniel, quando já estava velhinho, 70 anos depois, lendo no capítulo 9 de Daniel, se puder colocar, o capítulo 9, versículo 1, Daniel parou e falou: puxa, já passaram-se 70 anos, o tempo que foi muito rápido. E é muito rápido mesmo, irmãos. E aqui no versículo primeiro ele diz assim, a palavra de Deus diz de uma forma para registrar claramente. Se você depois for estudar isso, você vai ver que ele diz assim: no primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Quer dizer, definiu claramente quando foi que Deus deu para ele essa informação. O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Por isso que eu falei sobre o arrebatamento da igreja. Na palavra de Deus diz que o que nós estamos vivendo hoje, nessa geração, é exatamente uma coisa semelhante como essa. Daniel viu que tinha uma palavra profética específica. Quando você recebe uma palavra específica para você, viu, Dadinho? Essa palavra, se tem data, é a melhor profecia que eu gosto de receber. Porque ela se cumpre se for de Deus. Se não for, ela não é de Deus. Porque Deus é o que fala, Ele não muda. Então Deus tem dado palavra profética para você, e se você tem alguma palavra profética de 20 anos atrás, tome posse, porque ela está valendo ainda. Amém? E aqui houve uma palavra profética, e Daniel creu e leu sobre essa palavra. É a melhor oração que eu e você podemos aprender a fazer, é quando você olha, a palavra de Deus diz isso. E é por isso que nós estamos vendo e vivendo isso que nós estamos vendo hoje, porque Deus promete. O homem faz planos, mas Deus, quando fala, eu quero isso, e Ele escolheu a mim, a você e a cada um de nós. Essa minha família foi escolhida por isso, e não é pelo mérito não, é ao contrário. É ao contrário, não vou nem falar. Deus tem o controle completo da minha e da sua vida, irmãos. Um outro exemplo que eu quero falar agora é um pouco mais complicado. Aí ele fala para aqueles que são escolhidos. Isso aqui qualquer estudante de história, de arqueologia até, pode chegar e dar uma palestra sobre o final dos tempos, baseado no que está na palavra, porque ele falou para todo mundo. Mas agora eu quero falar aquilo que ele falou para nós, escolhidos.
É uma mensagem criptografada. Eu fui procurar no dicionário para não errar, né? Porque às vezes tem certos conceitos que parecem nova era, né? Então, vou definir o que é criptografia. É um conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar a escrita, torná-la ininteligível, ou seja, escondido, para os que não tenham acesso às convenções combinadas. Convenções, também no dicionário, é o quê? É um acordo, um contrato, uma aliança. Então, olha que coisa tremenda, que Jesus, que morreu, ressuscitou, e já com o seu corpo glorificado, ficou 40 dias andando aqui na terra, e ele então resolveu dar uma mensagem criptografada, final, para aqueles que viveram com ele durante 3 anos. E eles estavam lá pescando. Então agora começa a se entrar nessa história, e começa a se colocar na vida sua. Você está lá, passou por uma experiência complicada. Uma experiência complicada porque você passou 3 anos vendo ali o Messias, que você já tinha acreditado naquele Messias, e de repente ele morreu. E no momento que ele morreu, eles ficaram desanimados, desmotivados. Mas Jesus apareceu para eles, falou: eu ressuscitei, eu estou aqui. E nesse momento que ele ressuscitou, está ali, ele andou com eles durante esses 40 dias, e esse capítulo que eu vou ler aqui, que é o capítulo 21 do livro de João, ele fala já nos finais, no finalzinho do tempo para ele ir embora, já ressuscitado e já glorificado. Mas naquele dia, naquele momento, os discípulos, comandados por João, por Pedro, foram pescar. O que eles faziam antes? Eles eram pescadores. E eles estavam assim, talvez sem muito rumo. Bom, Jesus já morreu, já ressuscitou, está aqui, mas ainda falta alguma coisa. Será que, como é que é o negócio? O que eu vou fazer? Não tem momentos que você tem na vida, que você está vendo as coisas acontecerem? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer amanhã? E eles estavam pescando. E aqui é uma conversa de pescador. Eu quero confessar aqui, eu nunca gostei de pescar. Eu tinha um avô, o pai da minha mãe, que ele quis recuperar as bobagens que ele fez com a minha mãe, então ele escolheu um neto para ele gostar, e infelizmente era eu. E ele então uma vez me levou para pescar lá no Rio Grande. Tinha tanto pernilongo, eu fiquei tão empelotado de pernilongo, e eu falei: eu vou, mas você não toma uma picada? Por que só eu tomo? Ele falou: eu tenho sangue ruim. É só para mostrar como é que é a família, viu, irmãos? E ele me ensinou uma coisa: quando você pesca num lago, e o lago de Tiberíades é um lago, eles chamam de mar porque ele está abaixo do nível 0. Então, geografia, aula de geografia, tudo que for abaixo do nível 0 passa a ser mar. Então, lá por isso que chama Mar da Galileia, Mar Morto, são todos abaixo do nível 0 do mar. Então, é o seguinte: peixe grande que você quer pescar, dá no fundo do rio ou do mar. Por quê? E à noite, porque à noite ele não enxerga direito, ele vem para a superfície para buscar comida. Então, os peixes grandes que você quer pescar tem que ser durante a noite e num lugar fundo. Quando vem a claridade, começa a amanhecer, ele foge. Então, olha só o que capítulo 21, nessa mensagem criptografada, dessa convenção combinada que Deus falou comigo e com você. Isso é para nós, para vocês. Eu vou ler o versículo 3 em diante. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Muitos de nós aqui, irmãos, estão passando nesse momento assim. A história, ela não é estática, eu disse isso, ela é dinâmica. Então, hoje, você pode estar pescando e não estar pegando nada. Mas olha o fim da história que nós estamos vendo. Versículo 4: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus já estava lá. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele.
Sabe, às vezes a dificuldade que a minha vida passa, o Lamartine passou 30 anos com essa dificuldade. Ele está colhendo hoje aquilo que ele plantou, aquilo que ele acreditou, aquela visão que ele viu, e que ele acreditou naquela visão. Os tropeços que ele foi tendo, as traições, os problemas, levaram ele a ficar cada vez mais próximo de Deus, porque o arrependimento, que é o segundo conceito, e os testemunhos que ele dava das bênçãos que Deus estava dando, levaram a esse equilíbrio desse ministério. E aqui você tem que entender isso, irmãos. Eles passaram a noite inteira, mas Jesus já estava lá esperando eles na praia no amanhecer. E aí ele perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha que coisa improvável. Era raso, porque a Bíblia diz aqui, fizeram isso e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o João. João era muito modesto e falava dele, não é como nós aqui. É o Senhor, Simão Pedro. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, porque ele se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Cada côvado tem entre 40 e 50 centímetros, então eles estavam a 100 metros. Portanto, raso, com a iluminação, era muito improvável que não pegasse nada. Passaram a noite inteira, mas olha o que aconteceu. Viram ali, ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Quer dizer, Jesus já tinha providenciado até o peixe, já estava pronto. E havia também pão. Nem os 153 grandes peixes que eles pegaram precisavam. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Ele falou: vamos usar um pouquinho do que eu te dei. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eu, como gosto de matemática, fiquei durante anos buscando em Deus o significado disso. Durante muitos anos. Conversava com um profeta, conversava com um pastor, com homens teólogos, nenhum me dava uma resposta. E eu então desisti de perguntar para o homem, perguntei para o Senhor: Senhor, me dá uma chance para eu entender isso, porque eu fico igual, você sabe aqueles caras que pegam assim e vê a coisa que está meio fora de prumo? Sabe como é que é isso? Isso aqui está no prumo. Eu sou assim, quando eu pego uma coisa na palavra que eu não compreendi, eu fico nervoso. Aqui, por exemplo, eu vi que vocês puseram dois negocinhos aqui, que eu vou usar isso lá na nossa igreja, para exatamente saber onde é que está o púlpito, né? E esse 153 ficou martelando na minha mente durante anos. A primeira vez que eu fui para Israel tinha que ser com o Lamartine, mas na segunda eu já não fui com ele, fui com outro. E o guia, que era um judeu messiânico, que não era tão bom como aquele primeiro que nós pegamos lá, mas ele era um homem de Deus, um homem estudioso, e a mulher dele é professora de gematria na Universidade de Jerusalém. Para quem não sabe, gematria é um estudo profundo que tem desde o tempo de Jesus, obviamente, senão ele não ia dar essa mensagem criptografada, que pega as letras do alfabeto hebraico, e cada letra tem um número significado. Então, por exemplo, Aleph, que é a primeira letra, é número 1, e você vai Bet, Gimel, Dalet, vai subindo até o 10, que é Yud. Depois, quando começa no Kaf, que é a 11ª letra, já é 20.
Depois vai Lamed 30, Amém 40, Nun 50, e vai assim até chegar em 100, que é Kuf. Aí as últimas 3 letras é 200, 300 e 400. A última letra, Tav, é 400. Isso, quando se compõe essas letras numa palavra, quer dizer, uma palavra tem, você somando, vai dar um número. Quando você compõe isso, a gematria, então, é descobrir significado das palavras que se refere a um número. Aí ele foi me explicando isso. Eu falei, poxa, que interessante. E a sua mulher, ela é professora lá na universidade? Sim. E por coincidência, esta semana, ela descobriu o significado da letra do número 153 do livro de João. Opa! Aí eu comecei a olhar do lado, falei, mas Deus me ama mesmo, né? Irmãos, preste atenção nisso que eu estou falando. Deus, Ele se alegra com aquilo que você precisa. Às vezes uma bobagem, isso aqui é uma bobagem, perto de toda a verdade que tem. Mas me agradou demais, porque Ele me atendeu um pedido de muitos anos. Aí Ele falou, essa composição dessas palavras, deu a palavra Bezalel. Bezalel é aquele artífice que Deus deu, um poder do Espírito que construiu a arca, ele mexia com habilidade, uma habilidade vinda do Espírito Santo de Deus. Se você é um médico, um engenheiro, um artesão, um marceneiro, ore a Deus, porque o Espírito Santo de Deus pode transformar você num Bezalel, para construir aquilo que Deus preparou para mim e para você. Ele quer que os seus filhos tenham excelência, irmãos. E é por isso que Ele falou que você é cabeça. E você, no lugar que você está, naquilo que você está fazendo, faça com excelência, porque alegra o coração de Deus. E esse homem, amém? Ele então falou, Bezalel. Eu falei, e? Você esqueceu que eu não falo hebraico? Ah, então vou explicar para você. Olha, hebraico, Bezalel, da direita para a esquerda, são 5 letras. A primeira letra é Beit, número 2. A segunda letra é Tzad, número 90. A terceira letra é Lamed, número 30. A quarta letra é Aleph, primeira letra, número 1. E depois termina com Lamed de novo, número 30. Falei, poxa, espera aí. De cabeça fiz a conta, deu 153. Bom, já descobri que o número 153, mas o que significa Bezalel? A sombra ou na proteção de Deus. Quando eu falei isso para o Lamartine falou na hora isso, a palavra, ele sabe hebraico. A mensagem criptografada que Jesus estava dando para mim e para você, para o final dos tempos, para aqueles discípulos que estavam ali meio sem saber o que fazer, depois que, e agora? Foi essa, irmãos. Você passaram a noite inteira pescando num lugar que era provável, fazendo tudo direitinho. Não tem gente que fala assim? Irmãos, eu dou o dízimo, eu oro uma hora por dia, eu falo de Jesus, eu não peco, eu não adultero, eu não faço nada de errado. E por que não está dando certo na minha vida? Aqueles homens que sob a palavra dele acreditaram de jogar a rede do lado direito, numa coisa improvável, eles obedeceram. Apesar de ter passado a noite inteira fazendo isso, eles obedeceram. E aí Jesus deu essa mensagem para eles: joga do lado direito. Outro dia eu fui ver uma palestra, e um irmão lá, que deve ser, desculpa, eu não vou falar de política aqui não, hein? Mas ele deve ser de esquerda, e ele falou assim, você acredita que outro dia falaram que a direita está na palavra de Deus, e que não sei o que, aí eu falei, e aquela que Jesus falou para lançar à direita do barco? Aí ele começou a rir, e falou, tem 12 então. Tem 2 passagens disso, mas não tem nada a ver com a esquerda e nem com a direita. Aqui.
a direita era mais perto da praia. Pronto, já resolveu. Não tem esquerda e direita. Irmãos, Deus fala de uma forma clara e objetiva com você, e quando Ele te dá essa mensagem, você creia, mas Ele também às vezes fala de uma forma criptografada, e se você ainda não compreendeu, passa o tempo orando a Deus, porque Ele vai te responder. Eu levei todo esse tempo, isso aqui não serviu nada para mim, mas serviu para mostrar o princípio de quando Ele fala especificamente, e quando Ele escolhe um filho, Ele tem um propósito na minha e na sua vida, Ele vai fazer isso. Amém? Eu quero terminar aqui, mas já que vocês gostam de matemática, eu vou falar mais uma coisinha aqui. Pitágoras, que nasceu 570 anos antes de Cristo, portanto ele não sabia de Jesus. Ele foi lá no Egito e descobriu nas pirâmides, começou a fazer medições das pirâmides, e ele descobriu algumas coisas, e a partir dali ele inventou o teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E ele foi brincar com esse teorema e colocou assim, sabe o que quer dizer triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo assim, retângulo. Na base do cateto de base do triângulo, ele botou o número 12. Na vertical, no cateto vertical, ele botou o número 3. Estou falando de Pitágoras, que viveu 500 anos antes de Cristo. E ele descobriu que a hipotenusa deu a raiz quadrada de 153. E ele ficou entusiasmado, porque o número 3, pelo menos já naquela época, já indicava a trindade de Deus. O número 12 podia indicar as 12 tribos de Israel. E quando ele viu isso, ele foi brincar mais um pouco e descobriu que os dias do ano solar, que são 365,24, 22, porque tem o ano bissexto, tem o fevereiro, e pegou os dias do ciclo solar, do ciclo lunar, que é mensal, que é de 29,53059, não importa nos números, não, entenda, pega o conceito, e pegou esse número de 365 dividiu por 29. Sabe que número ele achou? Raiz quadrada de 153. Deus tem o controle completo da minha e da sua vida e de todo o universo, irmãos. E Ele está falando isso comigo, com você hoje. Nós estamos vendo com os nossos olhos hoje um ministério que começou improvável. Como é que uma família, como a família avô calabrês. Como é que uma família de italiano que foi educada a ser bravo? E olha que o Lamartine, as coisas, tinha um vizinho lá que era um palmo maior que ele. Não sei se era mais velho. Não vou falar o nome, que pode ser que ele esteja aqui. E o menino batia no Lamartine. Bateu uma vez. E um dia ele chegou chorando lá. Eu e meu irmão pegamos ele e falamos assim: está vendo esse tijolo? Era um tijolo daqueles grandes, assim, pesado, antigo. Quebra na cabeça desse moleque. E ele quebrou. E nunca mais esse moleque passou nem perto dele. Como é que isso tudo? Minha mulher era rainha de carnaval e eu tocava cuíca. Aí Deus fala assim: agora eu vou pegar essa família inteira, e Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Amém? E às vezes Deus, Ele tem paciência com a gente, viu, irmãos? Ele tem misericórdia com a gente. Ele vai dando. E aí Deus acho que pegou a minha mulher primeiro, porque a história da família no Evangelho começou com ela. 3 meses antes de eu me converter, Deus visitou a minha esposa. E depois, quando eu me converti, o Lamartine a família ficou surpresa. Bom, peraí, se esses caras se converteram,
eu tenho chance, né? Eu tenho chance de salvação. Eu quero terminar isso, eu vou chamar os músicos. Que eu escolhi, Deus me deu uma palavra, uma palavra não, um hino. Eu escolhi um hino que chama A Resposta. E hoje, quando eu vi o Clóvis cantando aqui, eu falei, puxa, mas Deus tem um controle mesmo de tudo, porque o timbre de voz dele é o mesmo do autor desse hino. A resposta mostra sobre as coisas milagrosas que Deus faz para mim e para você, irmãos. Se você não acredita em milagre, a sua vida já é um milagre. Porque no momento que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir o sábado, é porque Ele quer dizer para mim e para você que não tem nada que eu e você possamos fazer para alcançar por mérito a nossa salvação. Amém? Então eu quero que você cante prestando atenção nessa letra, porque essa letra mostra e retrata o que é a minha vida, o que é a sua vida e o que é a vida do Lamartine, que é uma vida de milagres. Amém, irmãos? Assim que eles pensam, como ele conseguiu. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo Ele faz. Você pode se colocar de pé? Como você diz? Não há lugar. Não há lugar melhor. Essa é a nossa verdade. Que o lugar que eu sinto, o Senhor está.
resposta. Dessa vez, e eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Só a igreja a resposta, e a resposta é que nessa eu não, mas eu sei como tudo que Ele faz. Foram 30 anos que passaram muito rápido. Uma jornada de grandes bênçãos. Queridos, eu não tenho lembranças de lutas. Eu tenho lembranças de muita felicidade. O domingo é o dia que eu mais amo. Eu me preparo para esse dia, porque eu quero ver vocês. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Então eu agradeço a Deus pela igreja linda que Ele me deu. Não essas paredes aqui, mas por vocês. Vocês me honram muito. E eu me sinto muito amado aqui, mais do que em qualquer outro lugar onde eu prego. Quero agradecer aos meus companheiros de ministério. Eu não vou citar ninguém, porque senão eu estaria sendo injusto com todos. Mas se não fossem os pastores, essa igreja não estaria onde está. Cada um de vocês foi um ajudador, e vocês sempre foram fiéis a mim. E como toda família, às vezes a gente briga, mas a gente se ama muito. E nós somos um grupo de pastores com dons diferentes, mas todos que amam a Jesus igualmente. Então eu queria uma salva de palmas para os nossos pastores também. Eu agradeço a Deus por todos os servidores, os músicos. Que coisa linda, só trouxeram o filé mignon, né? Trouxeram os dois que eu mais amo em termos de música. O João Alexandre, que é um músico extraordinário, amigo. Começamos junto. Diz que ele falou que eu ensinei ele a tocar. Mentira, ele fala isso, eu não sei como, porque desde que eu me lembro ele já tocava muito. E o Clóvis, o Jadiel, essa turma do Preto no Branco, que são músicos extraordinários, músicas que muitas vezes elevam a minha vida. Obrigado, Neto e todo o time dos que me ajudaram e que trouxeram essa homenagem tão linda. Quero agradecer também a minha família. Que coisa linda, né? O Caio eu convidei com a Raquel. O Caio sempre foi mais do que um irmão, ele é um amigo que a gente troca, divide as nossas lutas. Ele fala das dele, eu falo das minhas. Sonhou os meus sonhos desde o início. Então por isso eu queria trazer você, porque ninguém melhor do que você podia estar aqui nessa manhã onde a gente está celebrando os 30 anos. Minha irmã Silvana, irmã do coração, irmã que me embalava, me fazia dormir. Cadê ela? Não estou vendo. Está ali. Silvana foi quem me introduziu para a música. Quando eu tinha 10, 11 anos, ela com o Caio faziam as rodas de samba lá, e eu fugia do meu quarto para ir lá ouvi-los. Então a música na minha casa certamente foi algo muito importante.
que mudou a nossa vida, e ter a Silvana aqui cantando. Quando eu a vi, eu já fiquei felicíssimo, agora cantando, né? Maravilhoso. Na família eu não posso deixar de mencionar de uma maneira muito especial. Cadê a minha filhinha? Vem cá, minha filha e o meu genro. Cadê a filha que está fazendo o Enzo dormir? O John. Que homenagem linda. Que lindo, irmãos. Eu não imaginava nada disso. Eu sou uma pessoa tão patsa que eu não vejo as coisas acontecer. Eu fiquei... Depois que eu descobri que tinha alguma outra coisa, mas nunca imaginei que fosse um momento tão maravilhoso. Obrigado, Ramon. Obrigado, minha filha. Vocês são as pessoas mais importantes para mim, depois da minha mulher. Vem cá. Deus me deu só uma filha. Deus me deu só uma filha, mas deu a melhor que eu podia ter. Um genro maravilhoso, que quando eu vejo ele cuidando dela e cuidando dos meus netos, eu me alegro muito, porque quando a gente ama demais alguém, a gente quer que aquele que entre na nossa família cuide e ame e proteja. E o Ramon tem sido uma grande bênção. E eu tenho visto que Deus está fazendo na vida deles, a unção que está sendo derramada. Então, nos meus 20 anos, quem veio pregar foi o pastor Enéas Tonini. Era um homem que para mim era o ícone maior. Mas nos meus 30 anos, Deus colocou jovens preparando o futuro. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelos meus netos amados, o Enzinho, minha paixão, e agora o Johnny, que chegou também. Deixei por último o meu amor da minha vida. Eu vou agradecer a sua família, mas primeiro eu tenho que falar por quê. Esse protocolo eu não vou deixar ninguém de fora. A Lília foi o presente que Deus me deu. Eu me lembro que com 8 anos de idade, eu estava brincando no quintal da minha casa, e eu me lembro de ter falado com Deus: o que eu quero na minha vida é ter uma família, ter uma mulher e ter filhos. Isso não é natural para um menino de 8 anos. E eu fiz aquela oração. E Deus me deu. Eu casei apaixonado por essa mulher linda. Ela continua linda. E eu fiquei careca e gordo. Uma traição, né, que eu cometi para ela. Mas a Lília foi a minha companheira em todos os momentos. Esse não é o meu ministério, é o nosso ministério. Porque sem ela nada disso era possível. Mas junto com ela veio uma família maravilhosa. Meu sogro não está aqui hoje, mas eu amo muito. Eu devo muito a ele. Quando eu cheguei na casa dele, eu era um menino de 21 anos, duro, não tinha onde cair morto, querendo levar a única filha dele. E ele olhou para mim e enxergou que ali podia haver alguém de valor. Então eu amo muito meu sogro, minha sogra, meus cunhados que são como irmãos. Muito obrigado por todos vocês. Estou muito feliz de ver meus sobrinhos queridos e os sobrinhos netos, né? Rebeca com os pimpolhos, Thalita, que foi motivo dessa conversão, porque foi o teu testemunho que me impactou, que me levou depois para o acampamento no qual me converti. Essa é a história de Deus, queridos, para a nossa vida. Obrigado, meu amor. Você é o amor da minha vida. Mas eu deixei por último a pessoa que eu mais amo, que é o Senhor. Porque
Porque todos os dias eu acordo e não acredito o que Ele fez comigo. Ele mudou minha vida, porque eu era um menino, um jovem, que eu cansei de ouvir meu pai e os outros dizerem: ele vai virar um bandido. Mas isso não era o que Deus tinha para mim. E Ele me aproximou, me atraiu e me amou. E durante todos esses anos, eu fui sentindo cada vez mais o quão amado eu sou por Deus. Eu amo muito ao Senhor, mas eu me sinto muito mais amado por Ele. Sabe aquilo que o Caio falou de João? João não era o discípulo amado. João se sentia como discípulo amado. Por isso que ele disse, o discípulo amado. Era ele mesmo, falando dele mesmo. É assim que eu me sinto em relação a Deus. Vocês conhecem minhas qualidades e meus defeitos, porque eu sou uma pessoa muito transparente. O Kiko, cadê o Kiko? O Kiko, coitado, apanhou tanto na vida. Toda hora ele estava na salinha, né, Kiko? Mas ele viu eu me tornando um pastor mais calmo. Amoroso eu sempre fui, só que eu era bravo. Hoje eu estou mais manso, né? Então eu agradeço a Deus por essa jornada linda, que eu não sei até quando vai, porque um dia Ele vai me levar. Mas eu sei para onde eu vou. Vou para a presença dEle, do meu Senhor e do meu Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, igreja, por essa linda homenagem.